O Punho do Amor chegou. O herói Garp destrói Ratinosso com seu Galaxy Impact, um dos socos mais poderosos da história de One Piece. O Oda realmente soltou o freio e tá entregando tudo o que a gente sempre quis ver nesses últimos episódios. Primeiro, tivemos Silvers Rayleigh, outro personagem da velha geração, protegendo a Amazon Lily só com a sua presença contra os piratas do Barba Negra. Depois, tivemos Shanks, o Ruivo, destruindo os piratas do Kid com seu Camussari, e agora tivemos o herói Garp invadindo Ratinosso e usando o seu inédito Galaxy Impact, revelando seu Haoshoku e a sua força, calando a minha boca e a de todo mundo que já falou bem dele. Quem é mais antigo aqui no canal sabe do meu histórico de zoar um pouco o Garp, mas será que esse episódio foi o suficiente para eu retirar tudo o que eu já disse? Vamos descobrir isso agora. Uma crítica que eu vi algumas pessoas fazerem ao Garp nesse episódio foi o fato dele ter movido montanhas só para salvar o seu pupilo Kobe, enquanto por outro lado ele não fez praticamente nada para salvar os seus netos Luffy e Ace, especialmente durante a guerra de Marineford. Só que as pessoas esquecem de um detalhe importante, que quando se trata do Luffy e do Ace, a gente tá falando de dois piratas. Então é óbvio que o Garp não poderia tomar a liberdade de sair defendendo e tomando o lado deles dois, não só por isso ser um ato de traição contra a Marinha, mas principalmente por ele ter o título de herói da Marinha. Imagina você ter o maior símbolo da instituição se virando abertamente contra a Marinha e indo proteger o Luffy e o Ace no meio da maior guerra da história da Marinha, que estava sendo transmitida para o mundo inteiro. Então é óbvio que o Garp tinha noção disso e por isso ele não fez nenhuma loucura como essa, ou pelo menos, se segurou para não fazer até que o Ace foi morto. Só que quando se trata do Kobe, a gente tá falando de um marinheiro, então o Garp pode tomar essa liberdade de ir salvar o garoto, principalmente porque o Garp alcançou uma autoridade tão grande dentro da Marinha que ele pode agir da forma mais livre possível. Então não é pelo Kobe ser o suposto neto favorito dele que ele agiu dessa forma, apesar disso ainda ser debatível. Ou seja, eu que tenho a fama de zoar o Garp, tenho que vir aqui defender o velho nessas horas, porque, como eu já falei, não existe pessoa mais imparcial do que eu nesse YouTube. Inclusive, foi uma cena até muito bonita do Kobe com brilho nos olhos, vendo o Garp chegando na ilha só para salvar ele, e o Garp dizendo que o Kobe era o futuro da Marinha, Foi uma cena muito bonita, só vale observar como o Garp quase matou o futuro da Marinha, dando aquele soco no meio em direção ao próprio Kobe. Vemos então o Garp indo até Ratinosso com meia dúzia de gato pingado, e a forma como ele joga o navio pro alto, eu acho que foi até um negócio exclusivo do anime, Me corrija se eu tiver errado. Mas ele dá um soco no ar que arremessa ele próprio e o navio junto no vácuo do próprio soco, Só o One Piece mesmo pra fazer uma coisa dessas. Depois, vemos o Garp caminhando numa cena muito foda no momento em que a gente tem aquela cena ficando em câmera lenta e os raios de haki vermelhos vazando ao redor do velho, e na sequência o Garp finalmente usando seu Galaxy Impact e obliterando tudo ao seu redor num dos socos mais impressionantes da série. Depois, vemos ele descendo com os braços cruzados no maior estilo pouso de super-herói e no fim, ainda assim, reclamando que estava velho demais e que não estava mais no seu auge. Muita gente ficou confusa no meio daquele monte de brilho e luz que a Toei vive colocando hoje em dia, que só complicam ainda mais o que já é complicado no mangá, que se trata do haki que o Garp usou naquele momento. Quando a gente volta lá no mangá, ficou claro que além do armamento que deixou o punho do Garp enegrecido, a gente pode ver esses raios de haki fluindo pelo punho dele antes do Garp executar o seu golpe. E durante o arco de Wano foi exatamente isso que marcou a identidade visual da infusão do Haoshoku, que a gente chama, de Haoshoku avançado, tanto que a gente só vê esses raios de haki fluindo pelo punho do Luffy antes dele dar um soco, depois dele aprender como se infundia o Haoshoku nos seus punhos. E é exatamente isso que a gente vê o Garp fazendo nesse episódio também. Os fluxos de haki saindo do seu punho antes dele executar
finalmente o seu Galaxy Impact. Claro que visualmente fica um pouco confuso e no mangá existem cenas que podem confundir ainda mais a gente, mas ainda assim isso é o mais próximo que a gente tem hoje em dia para poder identificar o Haoshoku na sua forma avançada. Agora, o que a Toei vem fazendo para diferenciar o uso desse hack parece ser essa coloração dourada que a gente vê o Garp usando nesse episódio também, que simboliza o uso do haki do Conquistador infundido nos seus punhos. Inclusive, algo que também vem sendo feito com o próprio Luffy durante o arco de Wano também. Ou seja, nas entrelinhas, é provável sim que a gente tenha tido a confirmação do Garp possuindo o Haoshoku nesse episódio, mas o que vale mesmo a gente hypar de verdade, eu acho que é o seu haki do armamento. A gente sabe que o armamento avançado consiste no fluxo do haki sendo emitido para fora do corpo, e o que a gente vê o Garp fazendo nesse episódio é justamente isso, ele emitindo o seu haki de forma tão avassaladora que ele consegue causar um nível de destruição como aquele, mesmo naquela distância que ele socou a ilha. E isso sim, eu diria que foi o maior feito de haki do armamento da história de One Piece. E outra coisa que eu me peguei pensando também durante essa cena foi referente ao nome da técnica do Garp, chamada de Galaxy Impact. Depois que a gente soube da relação que os Gorosei e as armas ancestrais possuem com os nomes dos planetas do sistema solar, inclusive com o Luffy, né, fazendo referência ao Sol, sendo o deus do Sol Nika, que é justamente o centro do sistema solar, eu acho que fica clara então a referência que o Garp quis fazer ao nomear essa técnica. Se todo esse povo faz referência a um monte de planeta, eu então vou nomear a minha técnica fazendo referência a uma galáxia inteira. Agora, será que esse soco realmente foi tão poderoso assim? Será que o velho finalmente calou a minha boca? É óbvio que eu não poderia deixar de dar uma zoada no Garp só para não perder o costume, então vamos lá, porque eu só quero levantar uma única indagação aqui. Eu só acho que, se o Garp fosse foda de verdade mesmo, ele não precisaria que aquele grupinho da Sword dele juntasse os prédiozinhos todos juntinhos para ele usar o Galaxy Impact. Porque assim, meu amigo, fica muito fácil parecer fodão. Para pra pensar, né? Aí, Garp, já juntei os prédios aqui, né? No meio aqui, tudo juntinho para você amassar geral, beleza? De novo, se o Garp fosse foda de verdade, não ia ter essa historinha de juntar predinho nenhum pra ele destruir tudo. Cara, ele ia destruir tudo independente de onde eles estivessem, sabe? Não ia ter essa de juntar os prédiozinhos pra parecer que ele tava destruindo mais coisa do que realmente foi. E outra coisa, convenhamos que ele só destruiu alguns quarteirões, né, meu amigo? E o anime sempre aumenta a cena comparado ao que foi no mangá. Então a verdade é que esse nível multi-quarteirão Buster já não me impressiona mais. Até o Luffy no Gear 4 fez mais do que isso quando ele derrotou o Doflamingo. E olha que ele nem tinha aprendido o armamento avançado ainda. O soco ainda teve que ultrapassar todos aqueles fios de defesa do Doflamingo e nem foi o soco do Luffy que pegou no chão. Foi só o impacto do Doflamingo sendo arremessado e que ainda levantou placas inteiras de concreto da ilha inteira. Ou seja, muito mais impressionante do que o soco do Garp com um monte de prédios juntinho para parecer mais do que realmente foi. E outra coisa, que agora eu me empolguei, muita gente comparou a cena do Garp indo praticamente sozinho, né, para Hachinosu com o Barba Branca indo até Marineford, como sendo algo muito foda e admirável de se fazer, né? Agora, eu preciso lembrar como os dois terminaram depois de um ato suicida como esse? Eu acho que a resposta já tá na própria pergunta, né? Então tá bom. Mas enfim, vale destacar também nesse episódio a participação da nova geração, com a Kujaku sendo a já confirmada neta da vice-almirante Tsuru e aparentemente os outros dois membros da SWORD também possuindo uma relação de parentesco com personagens que a gente já conhecia antes. Especula-se que o Prince Gross seja um filho ou um parente direto do Rocinante, irmão do Doflamingo, e principalmente que a Hibari seja filha do Akainu, já que tanto ela quanto o Akainu são os únicos personagens da série que usam um dialeto muito específico em japonês. E óbvio, né, que isso tudo deixa a situação do Kobe ainda mais complicada, já que ele e a Hibari parecem ter um certo crush um pelo outro, ou pelo menos por parte da Hibari, e o Kobe agora precisa lidar com o sogrão que já quase matou ele 2 anos atrás em Marineford. Então, parabéns, Kobe, você passou uma ótima primeira impressão pro seu sogro. Talvez fosse melhor ter continuado namorando o Helmeppo mesmo, né? Já que o pai dele, pelo menos, era só um Morgans.
E falando na Hibari, após a chegada do Garp em Hachinosu, vemos ela fugindo com Kobe, porém temos a aparição do ex-almirante Aokiji, congelando instantaneamente a garota e se colocando na frente do vice-almirante Garp. A gente até vê um flashback de quando o Aokiji se encontrou pela primeira vez com os piratas do Barba Negra e a imponência absurda que esse homem tem, tendo congelado o San Juan Wolf e mais uma galera ali, né? E ficando sentado lá no bar esperando o Barba Negra chegar. E quando ele chega, o Aokiji já manda ele nem pensar em usar a fruta do terremoto para não acabar despedaçando os próprios companheiros e ainda diz que o Barba Negra sabe como bando ele é e quem teria começado uma briga, ou seja, o Aokiji só estava se defendendo. Não tem como, galera, o Aokiji ele tem uma presença absurda na série e eu só sinto pena dele ter se rebaixado a ser um mero comandante do Barba Negra quando o homem poderia disputar até pelo título de Yonkou, ele próprio. Mas enfim, né? A hora dele revelar o seu verdadeiro plano ainda vai chegar e o motivo dele ter, né, se juntado aos piratas do Barba Negra, algumas pessoas inclusive acreditam até que ele seja um dos membros da SWORD, ainda trabalhando para a marinha por baixo dos panos, mas eu sinceramente não queria que isso fosse verdade, porque isso infelizmente tiraria todo o peso da decisão do Aokiji em ter enfrentado o Akainu pelo posto de almirante de frota e ter saído da marinha por não aceitar receber ordens dele, considerando o quão inflexível e extremista é o Akainu. Mas vamos esperar pra ver, né? De qualquer forma, apesar da zoeira com Garp, eu mantenho a posição honesta de que pra mim o Galaxy Impact foi o maior feito de demonstração de um uso de haki do armamento avançado que já tivemos na história de One Piece. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, conferir a sua inscrição aí embaixo pra não perder os próximos vídeos e caso você tenha perdido os últimos vídeos que saíram aqui no canal, eles vão aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!